Atualmente, no nosso país, existem 3 tipos de mundo. O mundo em que nós vivemos, o mundo com acesso à tecnologia, acesso à educação, acesso à informação, acesso à cultura, acesso ao lazer. Esse mundo. O outro mundo, o mundo paralelo, que recebe esse adjetivo de paralelo porque está na esquina, na periferia, na favela, nos lixões. Esses dois mundos, embora se vejam, não se enxergam. Para que esse mundo em que nós vivemos, com todos esses acessos, enxergue um mundo paralelo, é necessário que a gente saia do nível de consciência da dormência e vá para o desperto. Existe outra forma de se ver. O que acontece quando há o conflito entre os dois mundos, geralmente pela violência. E aí vem a discriminação. Mas esse mundo paralelo não é o pior dos mundos. Existe um igual, ou talvez um pouquinho mais penoso. O mundo invisível, habitado por seres humanos em formação, que por sua natureza são indefesos e pela ação humana são invisíveis. Esse mundo chama-se o mundo invisível das instituições de acolhimento das crianças e dos adolescentes. Habitado hoje, no nosso país, por cerca de 45 mil crianças e adolescentes. Mas de onde vem a ideia desse mundo? Como ele se materializou? E como tudo no nosso país, uma ideia brilhante vira uma lei formidável, mas que na prática não alcança a essência da norma. Esse mundo chamado instituição de acolhimento foi criado para que as crianças e os adolescentes que estão ou que vão ficar em situação de riscos com suas famílias naturais, com as suas famílias biológicas, sejam de lá retiradas pelo Estado brasileiro e colocadas nessa instituição, onde será garantido todos os seus direitos, exceto de convivência familiar, porque a instituição não é igual à família. Mas é para ser temporário. A instituição de acolhimento, nessa ideia fantástica de tirar a criança do risco, ela tem que ser temporária para a criança e para o adolescente. Essa é a razão de existir. Quando a criança lá chega, o Estado brasileiro tem que verificar, vai voltar para a família natural, biológica? Será que o Estado brasileiro consegue instruir aquela família? Consegue dar orientação, educação e o suporte social para modificá-la? E aí sim receber como prioridade a criança e o adolescente que de lá foi retirado? Essa é a prioridade, voltar para a sua família natural. Tem uma segunda opção quando essa não se materializa. É a opção de ter alguma família com parentesco com a criança e com o adolescente, mas que tenha um vínculo afetivo. E que lá possa ser inserida sem estar em situação de risco. Se essas duas opções ainda não foram materializadas, existe uma terceira opção. Uma família que queira pegar aquela criança e aquele adolescente e colocá-la como mais um membro da família. Como se filho fosse, sem nenhum tipo de distinção. Recebendo com amor, com carinho e atenção, de forma irrevogável, irretratável, logo definitiva, através da adoção. A ideia é formidável, não fosse uma realidade diferente. Hoje, uma criança que chega na instituição de acolhimento, se ela tem até 3 anos, segundo os dados do Conselho Nacional de Justiça e dos grupos de apoio à adoção, em média de 3 anos, do sexo feminino, branca, dos olhos claros, dos cabelos claros e saudável, o Estado brasileiro, em tempo hábil, consegue resolver a situação dessa criança. Mas se essa criança é de cor escura, se ela não é saudável, ou seja, se ela é deficiente física, mental ou portadora de alguma síndrome como a AIDS, incurável ou com cura de difícil conquista pela medicina, essa criança fica à margem daqueles que estão cadastrados querendo adotá-la.
Ela deixa de ser um hóspede temporário, passa a ser um residente permanente. E a instituição de acolhimento não é família. Como é que essa criança entra em regra, Cláudio? Como é que ela consegue adentrar nesse mundo invisível? As histórias são pesadas, as histórias são tristes. Violência física queimada por cigarros. Violência física com a fivela do cinto, que ficou a marca em sua pele. Violência sexual, que às vezes gera numa gravidez de uma menina de 9, 10 anos. Tudo com participação da sua família natural. Violência psicológica. Abandono porque é deficiente física. Abandono porque tem uma deficiência mental. Porque é portadora de HIV. E esse abandono é no lixão, ou na esquina, ou na lata de lixo. A história já mostra que os nossos semelhantes ali já estão fragilizados. O Estado brasileiro se preocupa muito com o meio ambiente. Ótimo, fantástico. E o semelhante para poder habitar o meio ambiente? A instituição de acolhimento, por mais maravilhosa que seja, ela não vai ser família. E não temos instituição de acolhimento maravilhosa. Em que pese todos os profissionais que lá trabalham, que se dedicam e que tentam fazer da instituição de acolhimento um lar, falta estrutura. E é fácil explicar. Criança não vota. Imagina as políticas públicas para chegarem nas instituições de acolhimento onde estão as crianças e os adolescentes. Pode piorar? Pode piorar. E quando essa criança fica maior de idade? Abrem-se as portas das instituições, ela sai do mundo invisível e vai para o mundo paralelo. Drogas, primeiros furtos, crimes mais complexos, morte prematura. Deixa de ser invisível e passa a ser um bandido, a escória da sociedade. Porque a sociedade falhou. E por que tem esse tratamento diferenciado de crianças nas instituições de acolhimento? Porque a nossa sociedade ainda é preconceituosa. Vendemos a história que o Brasil é um país heterogêneo, é um país de mistura de raças, mas não aceitamos os diferentes nas nossas famílias. Quando nos identificamos como pais adotivos, dizem, que pena, você não pode ter filhos? Ah, como você é uma pessoa maravilhosa, você fez um ato de caridade. Acreditamos ainda que as questões psicológicas e de caráter são passadas pelo sangue. Preconceito com a adoção, com a raça, com a cor, com a situação social e econômica. Ficar na instituição de acolhimento por muito tempo é tão ruim que basta entrar lá por 5, 10 minutos. Primeira vez que eu entrei, eu saí chorando. E onde é que está que esse mundo é invisível? Porque as crianças que lá estão acolhidas são tocadas por um pó mágico chamado segredo de justiça. O segredo de justiça para os nossos filhos, fantástico, maravilhoso, protege. Estão em casa, nos nossos lares, com conforto, com amor, mas para as crianças que estão em instituição de acolhimento, é o invisível. Eu não posso passar nenhuma imagem delas aqui, no TED. Seria fantástico. Talvez um pai adotivo aqui surgisse, ou no mundo onde nós estamos sendo vistos. Não posso fazer isso, porque o segredo de justiça se impede. Nem os nomes dessas crianças com seus dados nos cadastros, a sociedade tem acesso. Uma sociedade que já tem preconceito da adoção, uma sociedade que já não quer enxergar um mundo paralelo, de acordo com o seu nível de consciência, poderia pelo menos ao olhar uma criança ou adolescente nesse mundo invisível, fazer com que ela saísse, tivesse um lar, tivesse uma família. Mas nem tudo é dor. O TED aqui é para o bem. E sendo para o bem, eu posso dizer que há 25 anos atrás, uma pequena quantidade dessa sociedade, que ainda é preconceituosa, resolveu adotar.
E ao tirar seus filhos da instituição de acolhimento, esses pais adotivos viram que os seus coleguinhas lá ficaram, com a realidade triste. E tentaram fazer a diferença. E fizeram a diferença. Há 25 anos foi criado o Movimento Nacional da Adoção. Esses seres maravilhosos criaram instituições maravilhosas, que são chamados grupos de apoio à adoção. Instituições sem fins econômicos, sem vínculos políticos partidários, sem vínculos religiosos. Que trabalham voluntariamente. E trabalho voluntário não é que trabalha de graça, não é o que se paga para trabalhar. Porque a gasolina, é o papel, é tudo o que se faz para que aquela criança seja salva em uma família. Esses grupos de apoio à adoção cresceram tanto que hoje no Brasil a gente tem cerca de 150, um pouquinho mais. Em algumas capitais tem mais de um. Aqui, em Natal, nós temos o projeto Acalanto Natal, do qual eu tenho a profunda honra de fazer parte há 15 anos. Esses grupos de apoio à adoção instauraram no Brasil uma cultura de adoção, mesmo com todo esse preconceito. E os números aqui, por exemplo, do Rio Grande do Norte, dentro do projeto Acalanto Natal, mais de 1.300 crianças beneficiadas. 1.300 crianças que tiveram uma família e que hoje estão salvas. Eu sou pai pela via da adoção. A maior experiência da minha vida, aconselho a todos, porque palavras eu não vou conseguir alcançar aquilo que eu senti. Voluntário de um grupo de apoio à adoção. Faço parte da ANGAAD, Associação Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção, que tem feito a diferença fantástica em relação a essas crianças desse mundo invisível. Tive experiências únicas, chorei e choro muito por essas crianças e esses adolescentes nas instituições de acolhimento com aquele olhar de tristeza à espera de uma família. Mas chorei e choro muito de alegria toda vez que aquele pequenino rosto entra em uma família com aquele sorriso fantástico. Tive a oportunidade de conhecer essas pessoas maravilhosas que criaram esses grupos. Dentre elas, o Dr. Luiz Schettini, um grande psicólogo, um estudioso da adoção do estado de Pernambuco. E uma célebre frase dele eu deixo para vocês. Todos os filhos são biológicos, todos os filhos são adotivos. São biológicos porque é a única forma de existir. São adotivos porque é a única forma de amar. Aquele que produz, o que cria, o que gera seu filho e não o adota, não o ama, não constitui uma família. A partir dessa frase, eu me conheci e eu percebi que eu existo só para amar. Nós existimos apenas e simplesmente para o amor. As conquistas materiais são boas, são necessárias para ter uma vida confortável. Mas o que importa é aquilo que a gente faz em relação ao amor que está em potência dentro da gente, dentro de cada um de nós. Eu espero que os presentes aqui e aqueles que estão nos vendo pelo mundo possam ter a semente do desconforto de uma realidade dura e da incapacidade de pensar, poxa, eu ainda não fiz nada. Esse desconforto é o primeiro passo do amor. E que vem o segundo passo, que procurem saber mais sobre esse mundo invisível, sobre os grupos de apoio e adoção. E um terceiro passo mais gigantesco, que sejam famílias adotivas no futuro. Quem sabe, os filhos de vocês hoje já estão invisíveis nas instituições de acolhimento do Brasil. E que esse amor floresça e venha à tona agora no coração de todos. Eu tive uma experiência de uma adoção do estado do Ceará, Fortaleza, de uma criança que andava na instituição de acolhimento rastejando, então não andava, rastejava. E essa criança já tinha a AIDS manifesta. E um casal que lá visitou essa instituição de acolhimento, porque teve a oportunidade de ver aquela criança, nem pensava em adotar. Até diziam que queriam adotar, mas dentro daquela perspectiva de um bebê branquinho. Quando eles chegaram lá, olharam para aquela criança deu um sorriso espontâneo. E depois eles me falaram. Ali, eu reconheci a minha filha. Porque eu vi no sorriso a atitude do amor
despertar no meu coração. Hoje essa criança anda. E como eu fiz a adoção, fiz o processo de adoção, eu recebi ano passado um presente de muita emoção, que me levou às lágrimas, que foi um travesseirinho com a fotografia dela. O convite que eu faço hoje, façam parte dessa história, com amor. Muito obrigado.